Olá, Motolama na área. Já que o inverno está chegando, nada como contar sobre um dos encontros mais gelados que tem na Europa. O trem acontece no coração do inverno europeu, quando quase todas as motos estão encostadas e a conversa dominante é o aquecimento. Não global, aquecimento dos pés. E esse encontro insiste em ir na direção contrária. Enquanto a galera guarda a moto na garagem esperando chegar o verão, alguns malucos, aliás, alguns não, vários, fazem exatamente o oposto. Ligam a moto, encaram o frio, rodam em estradas totalmente cobertas de neve e se reúnem em lugares onde a temperatura vai bem abaixo de zero. Para nós brasileiros acostumados com calor, asfalto quente, chuva de verão, essa história parece coisa de filme, mas é real. E para quem vive isso pela primeira vez, muda totalmente a forma de encarar o motociclismo. E um dos símbolos dessa cultura é o Elefantentreffen, o famoso encontro dos elefantes. E isso acontece todos os anos no meio da floresta da Bavária, na Alemanha, bem no final de janeiro, momento que o inverno está no auge. Tinha que ser na Alemanha, né? E não é um festival com shows, palcos e espetáculos. E não é uma concentração comum, daquelas com estrutura turísticas e tudo bonitinho. É um encontro de trogloditas de moto. O evento foi criado em 1956, focado nas Zundaps KS601, que eram conhecidas como elefantes, daí o nome Encontro dos Elefantes. Mas rapidamente deixou de ser sobre as Zundaps e passou a ser outra coisa. A ideia era mostrar que o motociclismo não é sazonal. Lá quem chega, chega de moto. Acampa na neve, vive no frio, cozinha em fogueiras improvisadas e passa os dias dividindo espaço e histórias com verdadeiros desconhecidos de vários países que falam a mesma língua, congelar de moto no inverno alemão. Não tem shows, não tem animador, não tem espetáculo pensando em público externo. O que existe são regras rígidas, como tudo que é alemão, terreno complicado e respeito absoluto pelo espaço dos outros. Se você conseguir chegar de moto até lá, já fez o essencial. Apesar de que eu acho que muita gente vai de carro e chega lá a pé. E isso tudo torna o Elefantentreffen único. Ele simplesmente existe e resiste. Num tempo que o motociclismo parece cada vez mais coxinha, esse tipo de encontro existe para lembrar de por que o motociclismo nasceu. Para desafiar o corpo, testar o espírito e criar laços em lugares onde o conforto não existe. E talvez por isso pouca gente conhece. E quem conhece fala dele em voz baixa, como se fosse um segredo que só faz sentido no frio do carai. Essa matéria foi sugerida pelo Fernando Besta e o João Mula. Valeu, galera! Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Então já aproveita que o inverno está chegando, confere se está inscrito, aperta o like rapidinho para o dedo não congelar e compartilha com aqueles seus amigos que reclamam do frio de 18 graus. Aqui a gente vai falar de frio de verdade e não de ar-condicionado a 22 graus. Aliás, falando em frio, na prévia do inverno, aqui em Carvalho vai rolar o Classic Enduro Tour. Prepare a sua magrela e já salve a data, 22, 23 e 24 de maio. O evento vai ter passeios de motos antigas, rock and roll e muita história e mentira para você levar para casa. As inscrições já estão abertas pelo e-mail motolama@terra.com.br e no ato da inscrição você já ganha uma camisa para passear de moto e ficar bonito na fita. Vem para rodar com a gente e ouvir rock and roll, ouvir histórias estranhas e muita mentira. Te vejo lá. No auge do inverno europeu, quando todas as motos estão encostadas e a maioria da galera está de pantufa em frente à lareira, existe um encontro que é basicamente o oposto do bom senso. É o Elefantentreffen, o famoso encontro de inverno, que acontece todo ano no final de janeiro, bem no meio da neve da floresta da Bavária, no sul da Alemanha. É tipo aquela ideia maluca que você estaria encaixoçado no bar e na manhã seguinte já esquece. Só que eles não esqueceram desde 1956. A parada começou com Ernst Leverkus, que um dia olhou para sua Zundap KS601, o elefante verde, e pensou:
Sabe o que seria legal? Pegar isso aqui, ir pra um lugar frio pra cacete e chamar a galera mais piroca pra ir junto. Nasceu assim um encontro para quem não tem muita coisa na cabeça e muito menos noção de conforto. De início, o evento era uma apologia ao Elefante Verde, daí o nome do encontro. E o encontro começou no autódromo de Solitude-Ring, perto de Stuttgart. E em 1961 mudou para Nürburgring, sim, o famoso autódromo. Com o tempo, o evento começou a crescer e os problemas vieram. Pelo que eu entendi, o organizador não conseguiu segurar um monte de motociclista encachaçado e cancelou o evento em 1988. Também pudera. Imagina um monte de alemão bêbado, não podia dar boa coisa. Veja a Segunda Guerra Mundial. E até 2015 o evento aconteceu de forma velada, a boca pequena. Mas daí os caras começaram a organizar a zona, colocaram um monte de regra e o evento ressurgiu. E essa nova fase foi chamada de Zurück für die Zukunft, que seria algo como de volta para o futuro. Foram criados regulamentos para impor uma volta às raízes do evento. As regras visavam garantir que os participantes não viessem de motorhome e nem trouxessem as motos de carreta. Eles agora são obrigados a parar os reboques e os caminhões nas cidades vizinhas. E agora são obrigados a vir apenas de motos ou motos com sidecar, trazendo tudo que for necessário para acampar todos os dias na bagagem da moto. E isso é um detalhe curioso. Como andar na neve não é para qualquer um, muita gente apela para o uso do sidecar, que bem ou mal é uma terceira roda e ajuda a equilibrar a moto. E isso, é claro, facilita trazer as tralhas de camping. E o mais divertido, que é o Elefantentreffen, não é um evento no sentido que a gente conhece. Não tem show de rock, não tem estrutura instagramável e não tem camarote com open bar e DJ de óculos escuros à noite. Aqui o open bar é neve e frio. O divertimento é olhar para o lado e ver um maluco que veio da Polônia num sidecar, do outro um italiano que veio da Itália num scooter e pneu totalmente careca, e do outro lado um cara da Holanda com uma moto velha que não sabe nem como é que anda. As regras foram ficando cada vez mais raiz. Desde 2015, com as novas normas de volta para o futuro, para o evento ficar cada vez mais raiz. Nada de chegar de caminhão de carro remoto, trazer um motorhome com 3 quartos e aquecimento interno e depois chamar isso de camping. A ideia é a seguinte: quer conforto? Vai para um resort. Quer Elefantentreffen? Lá é moto, neve, barraca e frio. Só entra moto e moto com sidecar. Carro, van, motorhome, tudo é barrado a quilômetros do evento. Se você não conseguiu trazer no bagageiro da moto, você não precisava. No mundo em que o motociclismo está cada vez mais Nutella, cheio de controle de tração, aquecimento no banco, cafezinho gourmet na concessionária, o Elefantentreffen é quase uma carta de amor ao desconforto. O lance foi criado para lembrar por que a moto nasceu. Para desafiar o espírito, jogar conversa fora em lugares onde o conforto não entra, e é por isso que, apesar de existir por décadas, ainda é meio desconhecido. Não é coisa de roteiro de turismo, é quase um segredo de garagem. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, acha que é doideira. E os dois estão certos. Quando se fala em encontro na neve, principalmente nos Alpes, algumas características aparecem sempre. A localização costuma ser em regiões de alta montanha, como Itália, Áustria, Suíça, Alemanha, e quase sempre em áreas alpinas, como os Dolomitas, Trentino Alto e regiões próximas ao Passo de Stelvio. Tudo copiado do nosso Rio do Rastro. Para quem não conhece o Passo de Stelvio, é um dos pontos mais hilários dos Alpes italianos. E a pregaiada rala nos cotovelos da estrada. Para nós brasileiros, essas estradas cobertas de neve na lateral, às vezes com uma faixa branca cruzando a estrada e placas avisando para tomar cuidado com gelo, tudo isso é novidade. E para complicar, a qualquer momento pode existir o tal do black ice, que na tradução direta seria gelo preto, que é aquele gelo negro que pode transformar uma curva aparentemente tranquila numa armadilha cascuda. A data do evento normalmente é no final de janeiro até o início de março, época em que a neve ainda está bastante consistente e as estradas principais estão transitáveis. As temperaturas normalmente variam de 0 a -15, podendo ser ainda mais baixa em lugares mais altos à noite. Na prática,
Isso realmente significa que você nunca está totalmente confortável ao ar livre. Mesmo com muita roupa, o frio está sempre presente. A estrutura desses eventos muda bastante de ano para ano, mas de um modo geral é bem raiz. Camping na neve, barracas plantadas em cima do gelo, motos estacionadas ao lado, fogueiras improvisadas, muitas vezes palha no chão da barraca para segurar o frio e quase nenhuma estrutura além dos banheiros básicos. Às vezes tem um ponto de venda de comida quente. Os participantes passam a maior parte do dia do lado de fora, convivendo com as motos, caminhando pela neve, acendendo fogueira e conversando com a galera que também está ali fora. O ambiente nesses encontros é um misto de desafio físico com irmandade. O foco é a superação de rodar em condições extremas. Chegar ao local mesmo com vento, neve e frio. Na hora de dormir, é dentro da barraca com o chão forrado de palha para o frio não passar para dentro da barraca. E quando acordar, a moto vai estar coberta de neve e ainda assim sentir vontade de dar um rolê pela região. Lá tem aquele clima de somos todos malucos, mas somos malucos juntos. E não é competição de quem é mais maluco, é cumplicidade. Cada placa de um país diferente é uma história em duas rodas. Cada moto estacionada na neve é um capítulo da viagem que você não encontra em folder de agência de viagens. Durante o dia, rolam pequenos passeios pela região, quando o clima deixa. Nada de Iron Butt. É mais ou menos, vamos olhar aquela vista maneira ali antes de virar picolé. As motos viram exposição espontânea. Big Trails equipados até o talo, motos touring com para-brisa do tamanho de uma parede, customs teimosa, scooters adaptados com pneus que a fábrica nunca imaginou que veriam neve, motos antigas que provavelmente estão ali por teimosia e, é claro, um monte de sidecar. O assunto dominante é como não virar estátua de gelo. Junta alemão, italiano, croata, austríaco, tudo falando do jeito que dá, mas se entendendo perfeitamente na linguagem universal do motociclismo. Uns tomam bebida alcoólica, outros ficam no café e no chá quente. Mas uma regra serve para todo mundo. Pilotar encachaçado é burrice, ainda mais na neve. E quem bebe é um sério candidato ao troféu Darwin. Esse tipo de encontro não é para quem tirou a habilitação recentemente e acha... Neve é tipo areia, só que branca, né? O perfil dos caras é de gente que já rodou muita estrada, já tomou chuva de atravessar a luva, já sentiu frio de congelar os ossos e, de preferência, que já experimentou o piso escorregadio de verdade, sem virar manchete. São donos de motos de aventura, de motos antigas e até de scooter. E algumas não se sabe nem como é que chegaram lá. O povo tem que ter gosto por camping pesado. A galera sabe usar saco de dormir, escolher o isolante térmico, fazer fogueira e reconhecer quando tá tranquilo deixou de estar. Quando a gente fala em rodar em frio intenso, principalmente em neve e temperatura negativa, não dá para confiar em qualquer tralha pendurada na moto. É aí que entram os equipamentos da Harley Rider. Alforjes, bolsa de tanque e estojo de ferramentas. Tudo pensado para moto de aventura de verdade e testado em condições raiz, on e off-road. Em viagens geladas, você precisa ter certeza de tudo aquilo que está dentro do alforje não vai molhar. E que a bolsa de tanque não vai ficar sambando e que suas ferramentas estão fáceis de achar, mesmo com luvas grossas. E a proposta da Harley Rider é justamente essa. Produto desenhado no detalhe, por gente que anda de moto em qualquer clima, para que você não descubra o ponto fraco do seu equipamento só quando o termômetro bater próximo de zero. Se a ideia é enfrentar inverno, gelo ou chuva, investir em equipamento confiável não é luxo, é seguro de vida da viagem. E é aí que a Harley Rider faz a diferença na prática. Visite o site da Harley Rider em www.harleyrider.com.br e use o código MOTOLAMA5 para ganhar um incrível desconto. Isso sempre ajuda na viagem. Confere lá. Para se jogar no encontro desses, a palavra-chave é preparação antecipada. Começa na roupa, e não estamos falando apenas de uma jaqueta grossa e fé em Santo Antônio. Na moto, a lógica é a mesma. Pneus para frios, de preferência específicos para inverno, ou até com cravos. Manutenção e bateria em dia.
Anticongelante no nível certo e óleo adequado ao clima. Protetor de mão, para-brisa maior, aquecimento de manoplas e aquecimento de banco fazem toda a diferença, mas o principal é manter a mão e a cabeça funcionando. Não adianta ter moto de ponta se você não sente mais os dedos. Pilotar nesse ambiente exige respeito. O Black Ice não manda aviso. As sombras das árvores podem esconder gelo o dia todo. O ritmo é naturalmente mais lento. Aceleração suave, freio antecipado, nada de deitar na curva como se fosse track day. A diversão deixa de ser andar rápido para chegar inteiro e poder voltar com história para contar. É um tipo diferente de rolê. A vitória é voltar para o camping com todos os ossos no lugar. Outra coisa bacana é como não tem food truck vendendo comida, ou raramente tem, os caras levam de casa tudo que vão comer. Wine. Essential. From coffee. E a culinária é um dos pontos legais do evento. Cada um prepara a comida típica da sua região. E rola de tudo, desde gulas, estrogonofe, espaguete e até churrasco. Para nós brasileiros que nunca vimos neve, chegar num evento desses é como chegar em Marte. Montanhas brancas até onde o olho alcança, árvores cobertas de gelo, céu cinza pesado ou às vezes um solzinho enganador refletindo na neve, jogando um clarão nos olhos daqueles que doem. O som muda, sai buzina e entre barulho de pneu na neve, vento sussurrando coisas que você não faz a menor questão de entender, a sensação térmica é uma surra. Mesmo com um monte de camadas, o frio acha um jeitinho de entrar. Nariz e orelha viram antena de pinguim. Mão e pé pedem terapia. E quando você está andando de moto, o vento gelado junta com a velocidade e transforma o "Yuhu" em "eu fiz essa escolha sóbrio". Se você sua montando barraca, empurrando moto na neve e subindo ladeira, esse suor vira seu inimigo quando você para. Ele esfria rápido e rouba calor do corpo, virando quase uma camada de gelo. Outro detalhe que não aparece em folheto é que o sol refletido na neve queima mais que o sol da praia. Sem óculos, dói o olho. Sem protetor solar, você passa o dia inteiro congelando e quando volta para casa está com a cara toda vermelha. Belo combo, frita em cima e congela embaixo. Mas apesar disso tudo, o encontro compensa. A camaradagem é real, não interessa se você veio da esquina ou cruzou 3 países. Tanto faz se você está de big trail, ou de scooter, ou numa moto velha. As conversas começam sempre igual. De onde você vem, quanto tempo demorou, como foi de estrada e o que achou do frio. E em minutos já estão trocando roteiros, dicas de equipamento e promessas de rolê no futuro. As motos viram uma desculpa de manter conversa, mostrar fotos, explicar a gambiarra e rir da solução improvisada. A barraca coberta de gelo vira piada. A moto que custou ligar de manhã vira história contada em frente à fogueira. E por trás das cenas bonitas rola o lado nada glamouroso. Bota que não seca nunca, luva que continua úmida e fria e barraca com camada de gelo por fora. O saco de dormir mostra a diferença entre o maneiro encontro e onde fui amarrar minha égua. Bateria sofrendo para gerar motor de manhã cedo. Caminhar na neve com bota pesada cansa mais que trilha de domingo. Escorregar levemente andando na neve é quase que obrigatório. Enfiar o pé numa poça quase congelada é clássico. E nada disso é vendido no folder, mas tudo isso é parte do evento. Para quem assiste isso tudo do Brasil, de chinelo e camiseta pode parecer exagero. Por que sair de casa para passar frio, dormir na neve, correr o risco de escorregar na estrada, se você pode simplesmente esperar o verão e rodar de colete e camiseta regata, como Deus e o borracheiro mandaram? A resposta é simples. Esses encontros lembram que moto não é só um meio de transporte. Nem um objeto só para ficar bonito na garagem ou na sala, tomando poeira de domingo a domingo. Moto é ferramenta de liberdade. É um convite para sair da zona de conforto. Eventos como o Elefantentreffen, acampamento de inverno nos Alpes, ou até rodar pela Transamazônica no auge da época de chuva, o que se celebra não é a moto em si, mas o que ela entrega. Aventura, história, amizades e aquele sorriso bobo de quem voltou cansado, sujo, mas feliz. Participar de um encontro de motos na neve é atravessar uma fronteira invisível. O frio é intenso, o visual é absurdo, a camaradagem é de verdade e a sensação de superação é gigantesca.
você descobre que com preparação, paciência e respeito ao clima, dá para continuar rodando quando tudo parece dizer fique em casa. Você aprende onde estão os seus limites e os da moto e entende que motociclismo não é só azul e temperatura de 25 graus. E que também existe em estradas geladas, perto de fogueiras, com neve caindo em silêncio. E no final, quando as barracas começam a ser desmontadas e as fogueiras viram brasa e as motos fazem aquele coro de partida difícil no frio, a galera vai embora em fila indiana. E o que fica não é só o congelamento da ponta do nariz. Fica uma certeza silenciosa de que cada quilômetro valeu. Cada manhã que você olhou para a moto coberta de gelo e pensou, é sério que vou ter que ligar isso aqui de novo? Tudo isso construiu alguma coisa dentro de você. Algo que não cabe em ficha técnica, muito menos em especificação de pneu. É coisa que só entende de verdade quem um dia decidiu que frio também é estrada. E que neve para motociclista não é só paisagem bonita. É o cenário de uma das melhores histórias que você vai contar em qualquer bar, na fogueira ou até mesmo aqui no Motolama. Então, se você resistiu a esse frio sem congelar o dedo, já verifica se está inscrito, deixa o like e manda esse vídeo para aqueles seus amigos friorentos. Vai que um dia ele vira candidato a ir ao Elefantentreffen também. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui!